tudo bem com você? Hoje o vídeo tá um pouco claro e eu já peço desculpas, mas é porque hoje o ASMR é sobre uma conversa que vamos ter sobre esse livro de Deepak Chopra. Deepak, ele é muito famoso e são os autores dos novos conhecimentos. E esse livro chama Jovens Pergunta Deepak. Eu ia pensar em fazer só um podcast. O meu podcast está aqui, se vocês pesquisarem na descrição do vídeo. Eu ia fazer só um podcast, mas eu achei um assunto interessante que talvez vocês aqui também do YouTube iriam gostar. Eu peço já que deixe seu like e seu comentário, que me ajuda a continuar fazendo vídeo pra vocês. Tudo bem? Então eu marquei algumas coisas desse livro que eu li este ano e que eu acho importante. Eu paguei R$15 nesse livro. Eu paguei R$15 numa livraria, num shopping mesmo. E eu achei muito legal encontrar esse livro lá. Então aqui tá falando para todos os jovens de hoje e de amanhã e de quem depende do destino do mundo. E aí ele vai responder esses jovens. Então esse livro é de muita reflexão, mas ao mesmo tempo de muita liberdade nas falas e fala simples. Então a gente tem aqui, ó. Primeiro, Deepak, gente, é um médico e filósofo, tá? Aí a gente vai vir nas marcações que eu fiz, tá? Ó, a primeira marcação que eu fiz é quando tá escrito aqui: acredito, porém, que ele contou uma história. Ele falou: acredito, porém, que o padre teria rido de um famoso dito de Albert Einstein, que salientava que há apenas duas formas de olhar o mundo: como se nada no universo fosse um milagre, ou como se tudo o fosse. Eu poderia passar horas lendo para vocês esse livro e essa história, mas vamos se atentar aos detalhes importantes que eu marquei aqui, que são vários na verdade, mas eu marquei alguns. Então, você pode viver como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre, você escolhe. É mais saboroso quando a gente vive acreditando que tudo é um milagre. Então, o milagre do acordar, o milagre do olhar, o milagre de ter internet, o milagre de ter uma casa, o milagre de ter saúde, o milagre de ser quem você é, o milagre de ter cabelo, o milagre de poder ver a natureza, o milagre da saúde perfeita, o milagre que te fez se livrar de um acidente, que talvez você nem saiba que isso aconteceu. Então, um milagre em pequenos gestos, em pequenos detalhes. Aí ele fala que quer mostrar a gente a enxergar da segunda forma. Aí tem aqui: você viu apenas... Aí tem uma pergunta, tá? Se tudo é milagre, por que eu nunca vi um milagre de verdade? Talvez você aí também esteja perguntando isso. Você viu apenas não o percebeu. O milagre está acontecendo bem diante dos seus olhos. Na verdade, é um milagre maior. Você jamais verá qualquer tipo de milagre até que comece a enxergar esse primeiro. Vamos fazer uma pequena viagem para o espaço interior. Dê um pulo em seu quintal à noite qualquer e olhe para o céu. Parece como uma imensa faixa. É a Via Láctea.
Nossa galáxia, ela contém bilhões de estrelas e apesar de a olho nu parecerem próximas, na verdade cada uma delas está a vários anos-luz da outra. Agora, seu corpo é um milagre. Agora considere o seguinte: seu corpo possui milhões de células para cada estrela da Via Láctea. Em vez, porém, de flutuarem no espaço como estrelas, essas trilhões de células se comunicam uma com as outras. Elas sabem exatamente o que cada uma das outras células está fazendo. Bilhões de mensagens lançadas de seu sistema nervoso, do seu sistema circulatório e de todas as outras partes do seu corpo. Você não consegue inspirar o ar para seus pulmões sem que isso seja de conhecimento de seu cérebro, de seu fígado ou mesmo da menor célula de sangue do dedo mindinho de seu pé. Isso é apenas o começo do milagre. Agora mesmo, seu cérebro está lendo essas palavras, também está fazendo centenas de outras coisas simultaneamente. Mas só podemos falar de um milagre de cada vez. Seu cérebro utiliza apenas um nutriente básico para fazer tudo o que faz. Um nutriente chamado glicose, ou açúcar do sangue. Agora, o açúcar do sangue não é diferente do açúcar branco do seu armário da cozinha. Tire aquele saco de açúcar da gaveta e peça que ele pense. Peça-lhe para ler um livro ou se apaixonar. Ele não é capaz. Não importa quanto tempo você espere. Como o açúcar do sangue aprendeu a se apaixonar. Não há explicação. O milagre do seu corpo aplica muitos outros milagres. Já que está convencido, permita-me dar surpreendentemente exemplo. Os elementos sódio e cloro são duas essências abomináveis. O sódio é extremamente venenoso e o cloro é um gás tão tóxico que uma simples inalada dele iria imediatamente começar a matar as células do seu nariz. O que se obtém com a combinação de sódio e cloro? Sal. Um elemento químico totalmente necessário à vida. Ninguém pode explicar isso. Que incrível, né? Quando a gente pensa que a gente está falando aqui de um médico dizendo todas essas coisas. E, cara, então assim, é muito real, sabe? O milagre é real. Ele acontece todos os dias que você abre seus olhos. E aí aqui a gente tem o maior milagre. Aqui está você. Então, o maior milagre da existência. Obrigada por estar aqui, milagre da existência. Eu poderia prosseguir indefinidamente falando de milagres. Ninguém pode explicar como o DNA aprendeu a se dividir e a se multiplicar. Estou certo que você já sabe como isso acontece desde que um bebê é formado. Quando uma célula da mãe fertilizada no útero materno divide-se mais e mais para produzir bilhões de células e um bebê recém-nascido. Nenhum outro elemento químico pode se autodividir ou se automultiplicar. No mínimo, por 10 bilhões de anos após o Big Bang, o universo prosseguiu perfeitamente, pleno de gases líquidos e sólidos que jamais duplicaram um átomo sequer. Até o DNA, que possui bilhões de minúsculas partes que se autoduplicam a cada segundo dentro de você. Se você é o melhor milagre, logo não é demais para você questionar outros mistérios. E sem dúvida, assim que o espiritualismo funciona, porque ele fala que da gente não ter religião. Não que a gente não pode ter religião, mas além da religião.
Eu vou achar outra marcação, tá? Satisfação. Você vai perder esse sentimento de tédio, de vazio, que vem quando consideramos nossa vida completa. Em vez disso, acordar a cada dia vai ser como acordar para um novo mundo. Cada dia é um novo mundo, então essa é uma ótima mudança, um grande passo para uma realidade melhor e mais elevada. Eis depoimento de alguns jovens. Aí ele coloca o depoimento de alguns jovens, eu vou ler um pra vocês. E esse barulhinho foi minha cachorra. Comecei isso nos momentos em que estou na cama, quando acabo de acordar. Fecho os meus olhos e tento sentir um novo dia. É como o sentimento de uma manhã especial. Quando sinto isso, é como o sentimento de uma manhã especial. Quando sinto isso, o dia se torna essa coisa nova e eu me encho de expectativa para o que pode acontecer. Você começará a sentir a presença espiritual. É como perceber que existe alguém por trás das cenas, que conhece e que toma conta de você. É como assistir uma peça e saber que há alguém fora do palco conduzindo o show. Eis o depoimento de alguns jovens. Eu saio para ouvir a respiração dos bosques. Os únicos bosques na minha cidade são no parque, mas se eu for lá e me deitar entre as árvores, os galhos são agitados pela brisa. Se eu ouvir bem de perto, parece que o mundo está respirando. Digo a mim mesmo, esse é Deus respirando. Converso com Deus quando estou fora de casa caminhando. Eu lhe digo, belas nuvens, ou você fez um belo alvorecer hoje. Tento imaginar que estamos próximos, que Ele está me ouvindo. E às vezes, sabe o que mais? Eu sinto que Ele está. Vamos achar outra marcação. Então, ver o belo das coisas. Olhar para o céu, olhar para cada nuvem, olhar para cada flor, para cada folha e ver o belo nas coisas. Agora essa parte. A menina começou a sentir que era cruel os circenses viajarem. Cruel os circenses viajarem com animais enjaulados. Quanto mais pensava no assunto, mais sentia que não era natural. Que os animais ficassem confinados atrás de grades e fossem libertados apenas para entreter pessoas. Conseguiu então coletar assinaturas suficientes para fazer com que o assunto fosse votado publicamente. Então os eleitores de Denver puderam decidir por conta própria. Pelo que se sabe, ela é a pessoa mais jovem a ter colocado um assunto a um plebiscito, e agora os eleitores poderão escolher se o circo pode ou não ir a Denver. Então é muito fácil quando a gente fica de braços cruzados. Mas será que a gente se sente bem cruzando os braços? Ou será que a vida fica sem propósito? Tem outra marcação aqui. Hoje esfriou por aqui. E aí tá frio. Eu tenho que olhar bem direitinho pra não passar a página. Que eu marquei umas coisas importantes pra falar com você.
Tem muita coisa nesse livro que eu poderia ler pra vocês, mas eu marquei algumas, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Esse é interessante, ó. Eu não marquei, mas é interessante. Tem um amigo que ficou muito doente. Orei por ele diariamente, mas ele não melhorou. Isso me fez pensar: quem precisa de Deus se ele não responde a nossas preces? Deixe-me agradecer pela honestidade de sua pergunta. No fundo, todos ficam desapontados quando suas preces não são atendidas. Ouvimos que Deus trabalha de formas misteriosas, mas quando nos decepcionamos, é fácil começar a perder a fé. Mas não creio na existência real de um Deus apenas por me trazer as coisas que quero. Afinal de contas, não esperamos que Deus seja uma máquina que garante o desejo de cada vez que inserimos uma ficha de oração. Deus existe para satisfazer necessidades. Deus existe para satisfazer necessidades que ninguém mais pode satisfazer de outra forma. A seguir, eis apenas algumas. O que te deixa inspirado? Quero dizer real e profundamente inspirado. Um quadro é tão poderoso que a pessoa poderia chorar ou rir de alegria apenas ao olhar para ele. Talvez a música funcione assim para você ou uma pessoa que tocou seu coração. A vida seria insuportavelmente chata e sem graça se cada um a seu modo não procurasse inspiração. Em todo o mundo, os mais belos objetos foram criados pelo homem para enaltecer a Deus. Se viajarmos para a Europa e nos colocarmos diante de uma catedral francesa, veremos um monumento a Deus que foi construído por centenas de pessoas. É comum 3 gerações terem devotado sua vida inteira a uma construção. Muitas vezes aconteceu algum desastre durante a construção de uma catedral. Tetos caíram, matando todos sob ele. Um incêndio aconteceu e a proposta era a mesma nos anos remotos. Quando a grande pirâmide de Giza foi construída no Egito, a maior estrutura construída por mais de 3.000 anos pelas mãos dos homens. Seja a ideia chamada de eternidade, infinito ou onipotência, ela era parte de como as pessoas viam Deus. Atualmente, você não é convocado a construir uma catedral, provavelmente nem mesmo uma igreja, que Deus inspira mais do que a arte. Ele inspira as pessoas a serem boas, a se superarem, a olhar os outros seres humanos como iguais. A pessoa pode inspirar-se pelo seu próprio espírito. Basta perguntar: tenho inspiração para fazer o quê? Perceberá um sentimento perto do coração, um sentimento que o levará a fazer algo muito mais bonito do que jamais imaginou a conquistar. Compor uma música, pintar. No fim das contas, toda a inspiração vem de Deus. Deus e o Espírito são as mesmas coisas. E ambos querem uma única coisa: a expansão do seu coração para que você possa sentir prazer da vida. Aqui ele fala assim também, interessante, ó. Quando menino, lembro-me de ser realmente invejoso dos profetas do Velho Testamento, os quais receberam a palavra direto de Deus. Mas tenho certeza de que o Espírito se comunica conosco. Não chamarei isso de comunicação com Deus, prefiro o termo se conectando com a alma. A voz ouvida é a da própria pessoa, mas vem de um lugar mais profundo do que vêm as outras vozes. Muitas das vozes ouvidas em nossa mente são ecos de coisas que nossos pais nos disseram ou velhos pensamentos do passado que ficam voltando. É melhor não fazer aquilo de novo. Lembre-se do que aconteceu da última vez. Ai. É assim que vem a tentação. A voz da alma não é uma coisa antiga, é sempre atual. Ela dá um impulso inovador para fazer algo. Oh, nunca pensei nisso. Entende o que vejo? Realmente quero conferir. São pensamentos que parecem religiosos ou tradicionais. A alma não precisa ser como Deus falando de um arbusto em fogo. Na maioria das vezes não é assim. Pelo menos quando me conecto, minha alma tem mais interesse em me dar um estímulo novo a cada dia, para renovar minha vida, evitando que fique estagnada. Em vez de ecoar passado, sua alma quer que você se sinta vivo nesse exato momento, pronto para experimentar ou sentir algo novo. Então, ele tá falando aqui que às vezes a voz ela tá aqui dentro, é a nossa própria voz.
A gente não fica esperando uma voz diferente, mas é a voz, Deus nos usa para falar com a gente. Deus usa, ele fala da alma aqui, então Deus nos usa a nossa alma para que a gente possa ouvi-lo. Eu entendo dessa forma. Ele fala aqui também que, sabe, de Madre Teresa, então é um cara assistiu alguma coisa dela, não sei se é dela ou de outra pessoa. Um professor de psicologia certa vez apresentou um filme dela, beijando e cuidando de bebês. Seu sistema imunológico, o sistema que luta contra doenças, ficou imediatamente mais forte. Em poucos minutos, uma reação química chamada IgA aumentou em seus corpos. Não que você precise saber o que é IgA. O importante é saber que apenas ao olhar o amor em ação fortalecemos nosso corpo, deixando-o menos vulnerável a doenças. Deus está na origem, nos valores da alma. Li uma vez essa bela frase: para ser um homem de verdade é preciso ser mais do que um humano. Não se consegue isso fazendo o que todos fazem e vendo o que todos querem que você veja. Olhe para seu irmãozinho bebendo ruidosamente o leite de sua tigela de cereal. Você é capaz de perceber que ele é absolutamente único no universo? Aí aqui tem algumas coisas que Deus faz com que você viva de forma criativa, então ele está fazendo o trabalho dele. A visão espiritual da vida deve ser uma das seguintes: sentir a presença de Deus pessoalmente, se unificar com Deus, sentir o que é amor eterno, viver plenamente o momento, ver mais beleza no mundo cada dia, descobrir uma nova verdade a cada dia, conhecer a si mesmo, tocar limite da eternidade, ser um filho do universo. Deus é mais poderoso do que o mal. Todos os seres humanos são espirituais, a inteligência organizou o universo. A maior força da natureza é o crescimento. Há infinitas possibilidades sempre presentes. A eternidade pode ser encontrada bem agora. Deus é amor. Se Deus provê milagres, como Ele escolhe quem vai receber um? Imagino que você gostaria de ter um milagre pessoal. Todos gostariam. Eu estava assistindo a TV há alguns anos quando vi algo surpreendente. Um homem muito doente viajara da Irlanda para a França, desejando banhar-se nas águas sagradas em Lourdes, famosa por suas muitas curas. Entretanto, o homem chegou atrasado e não pôde passar pelos portões, então nunca se aproximou das águas que supostamente o curariam. Tudo que pôde fazer foi ficar ao lado de fora e ouvir os alto-falantes anunciando os serviços da noite. Ele voltou para seu hotel, deitou-se sentindo-se cansado. Sua doença, que era esclerose múltipla, fazia com que ele sentisse cansado grande parte do tempo. Estava piorando ano a ano. Era fatal, pois é incurável. De repente, deitado lá, o homem sentiu algo diferente. Seu corpo ficou quente e com a visão interior pôde ver luz em seu interior. Tanto o calor quanto a luz aumentaram muito de intensidade, até que ele perdeu a consciência. Ele acordou logo depois e soube que havia ficado curado da doença. Testes médicos provaram que estava curado. Ele entrou no ranking de pequeno número de pessoas que tinham sido curadas em Lourdes. É um número ínfimo comparado aos milhões de peregrinos que pedem cura. Quando acontecem, todos se beneficiam, porque cada milagre é uma lembrança de que há alguma coisa além do nosso mundo. Vai, solte um rojão no 4 de julho. Você não ficaria surpreso que açúcar fosse trazida à vida com isso? Explosões transformam coisas grandes em pequenas, mas o Big Bang não fez isso. Ele explodiu com uma força de bilhões de vezes mais poderosa do que quaisquer fogos de artifício e bombas de todo o planeta, apesar de seu delicado filamento chamado DNA ter nascido daí.
assim como as estrelas e galáxias. Em minha opinião, a noção de que o DNA poderia apenas aparecer aleatoriamente não é aceitável, não é acreditável. Cada porção de DNA humano é feito de 3 bilhões de pequenas partículas químicas organizadas em perfeita ordem. Mude alguns milhares de lugar e terá uma pessoa completamente diferente. Tire 1% do lugar e terá um gorila. Tire 1% do lugar e terá um gorila da montanha em vez de um ser humano. Dizer que o DNA é um acidente é como dizer que um dicionário poderia ser escrito lançando-se um jogo de palavras cruzadas ao ar e deixando que as letras caíssem aleatoriamente. Uma explicação melhor que é um trabalho de inteligência, uma inteligência que sustenta o universo criando imagens. Seu corpo é uma imagem dessa inteligência, da mesma forma que todos os que você conhece, cada imagem sendo ligeiramente diferente de todas as outras. A teoria de que Deus sustenta o universo é como a teoria de quem se olha em um espelho. A pessoa quer se ver como é. Nesse caso, há uma exceção como a inteligência infinita. A pessoa precisa de infinitas imagens para ser vista. É isso que o universo é, e sempre foi, o espelho do infinito. Deus poderia intervir apenas se o mundo fosse de outro jeito. Nesse outro tipo de mundo não haveria livre-arbítrio. Nesse mundo todos temos liberdade para escolher. Muitas vezes as coisas ruins acontecem devido às escolhas erradas. Se a pessoa for fazer escalada sem equipamento de segurança, é por escolha própria, mas talvez ela caia, e se cair Deus não está lá para pegá-la no meio da queda. Porque Deus permite que aconteçam coisas ruins, ele poderia simplesmente intervir e consertá-las? Essa foi a pergunta da resposta que eu acabei de ler. Como sei que Deus me ama? Há muitas vezes que eu não gosto de mim. É uma questão delicada, pois todos passam por momentos em que não gostam de si mesmas. É conveniente pensarmos que ao menos Deus goste de nós. Mas então há uma partícula de dúvida. Afinal de contas, ele me conhecer mais do que a mim mesmo, talvez ele não goste de mim nem um pouco. Talvez ele tenha assinalado uma lista de meus defeitos e eu simplesmente não mereça tanto amor assim. Acho que você deveria deixar essa preocupação de lado. Deus existe da mesma forma que sua alma. Ambos são feitos da mesma coisa, que é o puro amor. Jamais depreciaria alguém por ter uma noção diferente de Deus. Talvez para essas pessoas Deus fique sentado e decida quem merece amor e quem não merece. Mas por milhares de anos os espiritualistas disseram: o amor deve vir de algum lugar. O amor deve vir de algum lugar. É como um sentimento de poder na terra que parece vir de Deus. Você vai vivenciar momentos de intenso amor em sua vida. Então a ideia de amor divino será sentido. Sentirá em seu coração que terá tocado o amor de Deus, o que ele está tocando. Sem uma experiência como essa, imagina que toda a questão seja um tanto teórica. O amor divino é vazio até que tenha sido sentido. Mas continue acreditando no amor vindo de onde quer que seja, e um dia tenho certeza de que você terá uma experiência assim. Ela existe em toda parte, esperando ser reconhecida. Aí tá acabando, e a nossa última consideração, penúltima na verdade. Ninguém deseja que você seja uma vítima, mas se puder aprender a resistir ao impulso de revidar, será uma das pessoas pacíficas do mundo. Qualquer um pode se tornar pacífico um dia, e você pode ser essa pessoa a partir de hoje. Minha última palavra para você é que você merece a eternidade e merece o poder e a glória que vem com ela. Todos os três existem aqui e agora. Não há o que esperar, você tem tudo de que precisa para a viagem. Você pensa, você sente, você faz. E é isso, espero que tenham gostado. É um livro bem profundo e